do tempo comum, escutando neste ano par da Sagrada Liturgia, nos dias de semana, toda a história do povo de Deus, sobretudo no período da monarquia, com Saul, agora Davi, e agora Salomão. Todo esse percurso nós temos feito. E agora chegamos ao encerramento de um outro ciclo. Se nós recordávamos, Saul era o rei de Israel, agora Saul deixa o reinado, morre, entra Davi. Davi morre, entra Salomão. Mas chega o momento em que agora Salomão está de idade avançada. E se nós recordávamos, eu dizia na semana passada, que às vezes Salomão é colocado como ícone da sabedoria, e é importante entendermos que nas Sagradas Escrituras sempre os autores, sobretudo sapienciais, os livros do Eclesiástico, Sabedoria, Eclesiastes, sempre exaltam a figura de Salomão como a figura, digamos assim, um personagem do Antigo Testamento da sabedoria. Mas, no final da vida de Salomão, parece que tudo aquilo que ele tinha feito, parece que tudo aquilo que ele tinha realizado em Israel, o trono de Davi que tinha sido a ele confiado, esse reino que não teria fim, a descendência de Davi que não seria acabada, parece que chega ao fim. Salomão começa a cultuar outros deuses. Aquilo que era a exaltação da figura da sabedoria, parece que morre como um burro. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está já uma dimensão importante, sobretudo para os idosos aqui presentes. Os anciãos, como assim diz as Sagradas Escrituras. Cuidado para que, com uma vida toda vivida na sabedoria, não cheguemos como Salomão na idade avançada, que ficava escutando as suas mulheres. E isso é que diz as Sagradas Escrituras, aqui no sentido de que escutavam as vozes que não são de Deus. E veja o que Salomão fez: construiu templos para falsos deuses. A promessa que Deus tinha dado para Salomão, portanto, a promessa que Deus tinha dado a Davi e passado para Salomão, agora é tirada de Salomão. Agora é dada ao seu filho. Infelizmente, nós vamos ver ao longo das Sagradas Escrituras que também o filho de Salomão não vai ser um bom sucessor, e daí por diante, parece que o reino de Israel começa a um certo declínio. E qual é o declínio de Israel? O declínio de uma nação, o declínio de uma casa, o declínio e a ruína de uma pessoa, é quando ela começa a escutar o que não é de Deus, começa a cultuar outros deuses, começa a colocar dentro de si e construir dentro de si altares que não são para o Senhor. Aqui está uma ruína de um homem, de uma casa, de uma família, de uma vocação. Está quando não mais escutando a voz do Senhor, quando não mais vivendo com sabedoria, se abre a porta do coração, os ouvidos da alma, e começa o declínio. Tudo isso que Israel foi vivendo vai desembocar aonde? No exílio, o exílio da Babilônia. O povo tinha perdido agora, se já tinha se esquecido de Deus, agora o povo vai para o exílio da Babilônia, e lá não tinha nem mais um templo para cultuar, não tinha uma terra, não tinha um lugar, a família foi separada, o pecado. Isso é que dá o pecado. O pecado, ele desintegra, ele desassocia, ele acaba. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é importante entendermos o que aconteceu com Salomão, para que nós também comecemos a pensar na nossa vida, se temos escutado a voz do Senhor, se temos vivido com sabedoria, se temos feito da nossa vida altares para Deus, ou se temos construído na nossa existência, não é? Lugares que não são para o Senhor. Ora, se isso aconteceu com Salomão, aparece também nas Sagradas Escrituras, hoje no Evangelho, uma outra mulher, Ciro-fenícia. E é bonito o Evangelho de hoje, é encantador. Sinceramente falando, eu acho tão fantástico essa mulher. Pense, se a gente escutar direitinho esse Evangelho, é um negócio impressionante.
A mulher, que nem era do povo judeu, era uma pagã, tinha escutado falar de Jesus. Escutado. Jesus, coitado, já estava cansado que só a gota, entra dentro de casa, não quer saber de ninguém mais. Jesus estava cansado. Olha aqui o evangelho que diz. Coitado do nosso Senhor, não tinha tempo nem de descansar. Olha, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Ele não queria saber, estava cansado. A missão, as pessoas, tanta gente tinha procurado ele, era a cura, era para tocar, era para... Eu estava... Mas o amor não descansa. Até que aparece a mulher, Ciro Fenícia, joga-se aos pés do Senhor. Veja que bonito. Joga-se aos pés do Senhor. E ela diz, suplicando que cure a filha dela de um demônio. Mas a resposta de Jesus parece que não é muito agradável. Imagine só se a gente chegasse aqui na igreja, doidinho, se colocasse nos pés do Santíssimo Sacramento, agora de tarde, 3 horas da tarde, e escutasse Jesus assim, deixai primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Imagine só o que é que a gente diria. Menino, Jesus está me chamando de cachorro, é? De cachorra. Vê que negócio estranho, né? A gente poderia imaginar isso. Mas o que é interessante desse evangelho é que a fé daquela mulher, o foco daquela mulher, a determinação daquela mulher era tão grande que ela não se importava um tanto quanto de ser chamado assim. Não importa. E aqui, meus irmãos, está uma lição para a nossa fé. A gente não pode deixar que, né, os empecilhos da vida e até às vezes as não realizações de Deus, os nossos pedidos em relação ao Senhor, nos impeçam de continuar pedindo, de continuar insistindo. E aquela mulher, ela vai, e Jesus fica impressionado. É interessante esse evangelho, porque Jesus se converte. É bonito isso. É bonito perceber que uma fé que não desiste, que uma fé que persiste, que uma fé que vai até o fim, é capaz de mudar o coração de Deus. Vê que bonito isso. Aquela mulher, meus irmãos e minhas irmãs, foi agraciada, a filha dela foi agraciada, porque ela persistiu, porque ela foi perseverante, porque ela não desistiu na sua fé, porque a fé, a confiança no Senhor, é capaz de mudar o coração de Deus. Por isso, meus irmãos, um outro dado interessante nesse evangelho, é que a mulher diz a Jesus, que até as criancinhas que comem na mesa dos seus pais, elas deixam cair as migalhas, e vêm os cachorrinhos para comer. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, com este evangelho também temos a noção de que Jesus é o pão da vida, Ele é o pão descido do céu. Mas cuidado para não ser criancinha no altar do Senhor, deixando que a graça caia, deixando que a graça vá embora, deixando que, que o pão que desceu do céu, que é vida da nossa alma, se perca. Aqui, meus irmãos, é importante nós pedirmos ao Senhor também a graça de uma fé como desta mulher. A fé na Eucaristia, a fé na graça do Senhor, a fé no pão vivo descido do céu, que é capaz de transformar o mundo, que é capaz de transformar a nossa vida. E aquela mulher foi curada, a sua filha foi liberta, porque ela não desistiu. Nós também devemos pedir hoje a graça de uma fé como daquela mulher. Uma fé perseverante, persistente. Uma fé que não que não para diante das barreiras, mas uma fé que vai sempre atrás do que quer. Uma fé com foco, uma fé com determinação. É isso que nós devemos pedir hoje ao Senhor. E uma vez que nós tivermos essa fé, até mesmo aquilo que seja empecilho para nós, será, na verdade, combustível. O que Jesus disse para a mulher, na verdade, não foi um empecilho, foi combustível para a fé dela. Aquilo fez afevorar a fé. Que as nossas tribulações, que as nossas dificuldades não nos sejam barreiras, mas não sejam combustível. Que as tribulações da vida, as dificuldades, os desânimos, as coisas que acontecem, que acabam desestruturando a gente, não seja motivo da nossa ruína, mas seja motivo e combustível para continuarmos mais perseverantes, persistentes, confiantes no Senhor.
Assim seja. Amém.